Olá, boa noite, minhas amadas, como vocês estão? Vamos esperar um pouquinho, o Insta tá avisando para as pessoas que nós estamos ao vivo. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Olha, se vocês puderem me contar se estão me ouvindo bem, se eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje. Muita gratidão, realmente. Essa vai ser uma live mega especial, tá? É um encontro muito especial que eu quero que vocês deixem registradas, salvem, porque hoje eu vou contar para vocês em alguns detalhes, talvez muitos detalhes, como eu cheguei até aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero pedir para vocês, por favor, disparem o aviãozinho, chamem uma amiga para a live. Para quê? Porque hoje eu quero contar uma história que motive vocês. Esse é o meu grande objetivo. Eu quero que sim, que todo mundo seja muito bem-vindo hoje, tá bom? Eu vou me apresentar porque o nosso Insta tá ficando gigante. Nós estamos quase batendo 20 mil seguidores. E eu entendo assim, quando uma pessoa começa a nos seguir, é porque ela tem interesse, é porque ela se identifica. E eu acho que por uma questão de respeito em relação a cada uma de vocês que está aqui, que toca lá e começa a me seguir em relação de muito respeito, de muita consideração a cada uma de vocês e de vocês homens também, eu acho que quando eu começo a seguir alguém, eu tenho muito interesse em conhecer essa pessoa, conhecer a trajetória, quem é ela, né? E algo que a minha equipe do lado de cá fala, Karina, eles estão seguindo um perfil comercial, né? No meu perfil tem lá Aliança Cuidadores e geralmente as pessoas seguem quando tem um nome. Então hoje eu quero me apresentar para vocês porque eu sou muito grata e eu passei uns bocados para chegar até aqui. E eu tenho muito respeito por vocês. Eu quero contar um pouco para vocês desses uns bocados que eu cheguei até aqui, para chegar até aqui, até mesmo para incentivar você que por algum motivo está desanimada, está cansada, está se sentindo sem motivação. Você que por algum motivo está sem trabalho, sem esperança, eu quero motivar você. Olha, o Gui acabou de entrar aí. O Gui é um grande fã nosso. Obrigada, Gui, por estar aqui com a gente. Então, vamos parar de churumelas. Meu nome é Karina. Eu sou gestora da empresa Aliança Cuidadores. Quando essa empresa começou,
ela tinha um outro nome. Olá, boa noite. Eu era uma outra pessoa. Eu tinha uma outra história de vida. Então vamos lá. A aliança começou assim, do nada? Não. Nós começamos com uma empresa de cuidadores de idosos, mas em outro formato. Nós começamos numa casa de repouso. Mas como que aconteceu para a gente chegar na casa de repouso? E olha, todo mundo que estiver por aqui, que quiser fazer pergunta, quiser tirar dúvidas, como chegar, como fazer na hora do seu desânimo, o que você deve fazer? Quando o seu currículo é rejeitado, o que você deve fazer? Quando você está muito cansada, o que você deve fazer? Quando você não acredita mais, quando você está completamente desmotivada, qual deve ser o seu caminho? O que você deve fazer? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O meu objetivo hoje é te incentivar a crescer, te incentivar a não desistir. Se você, por acaso, em algum momento, você ficar cansada, você tem que descansar, não desistir. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Tô muito feliz que está todo mundo por aqui. Convide seus amigos, hein? Ah, pode deixar, nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso sim, pode deixar. Vamos falar em valores sim. Então vamos lá. Ah, pode deixar, vamos falar sim. Então, eu vou falar para vocês que eu tinha um sonho, um objetivo, e ele foi alcançado de uma outra forma, de um outro método que eu nem imaginava, tá certo? Eu tinha um objetivo. Então, eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? O meu sonho era fazer o magistério, ser uma professora de crianças, fazer o magistério, ser uma professora de crianças pequena. Boa noite, Bruna. Seja muito bem-vinda. Ser uma professora que dá aula no magistério, ser esposa, mãe de família. Então esse era o meu grande objetivo na vida, tipo, ser dona de casa, ir lá, dar um pouquinho de aula, voltar para casa, porque eu achava esse estilo de vida muito lindo. E vamos corrigir, eu ainda acho esse estilo de vida muito lindo. Então eu tinha esse sonho, eu tinha construído isso na minha mente, talvez porque eu tive alguns atropelos da infância, né? Eu estudei em colégio interno, né? Eu estudei num colégio de freiras. Então eu vou dar uma acelerada para que tenha objetivo a live. A live, o meu objetivo é te incentivar, é te mostrar que nada está perdido, que você pode e deve recomeçar sempre. Sempre você pode e deve recomeçar. Então, em determinado momento, eu já estava no segundo ano do magistério, eu me vi numa situação de ter que trabalhar. Eu não sabia como trabalhar, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui trabalhar um tempo em casa de família,
Aí nessa altura do campeonato, abandonei o colégio, porque não tinha como trabalhar em casa de família, estudar. Eu fiquei muito melancólica porque eu vi um sonho ser jogado água abaixo. E aí eu fui levando a vida. Eu lembro que na época eu escrevia poemas num caderno comum, porque aquilo me impactou bastante, né? Eu não poder continuar fazendo magistério, eu não poder continuar com aquele meu sonho. Na verdade, o que me afetou não foi o fato de sair do magistério, foi o fato de ter que, por algum motivo, abandonar o meu sonho. Coisas que acontecem na nossa vida todos os dias e que provavelmente já aconteceu na vida de vocês várias vezes. Quando vocês fazem um plano, quando vocês têm um sonho e de repente vocês veem tudo por água abaixo. Bom, aí eu tive que ser mais rápida. Eu precisava ir por uma área que realmente pagasse as contas, porque é isso que a gente precisa. E eu precisava naquele momento ir para uma área que pagasse as contas. Então, foi nesse momento que eu comecei a trabalhar como auxiliar numa casa de repouso. Auxiliar da auxiliar. Auxiliar da auxiliar. Não que eu fosse auxiliar de enfermagem, não, eu não sabia nada. Eu estava zerada de conhecimento, zerada de grana. Para que vocês tenham uma ideia, o tamanho dessa situação de zerada, no meu primeiro dia de trabalho, escuta essa, no meu primeiro dia de trabalho, eu tive que literalmente escolher pagar o transporte ou pagar o almoço. Nesse primeiro dia, eu tive que escolher. Eu escolhi almoçar, porque a pessoa gosta de comer, né? E aí eu falei com o motorista do ônibus. Na época, você entrava, passava a roleta e depois você descia. Eu escolhi almoçar. E aí eu falei com o motorista: o senhor me deixa descer pela frente? Isso, gente, sabe que horas eram? Era 5:30 da manhã. Eu estava indo para o meu primeiro dia de trabalho numa casa de repouso, onde eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer, o que eu ia encontrar. Eu só sabia, né, indicada por uma tia que era cozinheira, tia Sônia, que era cozinheira nessa casa de repouso. Ela me indicou lá, ela falou, não, vem pra cá. Era na Moca, eu lembro muito bem do local. A casa ainda existe e eu fui indicada pra lá. Olha só o tamanho do buraco da cabeça. Por quê? Eu não tinha a grana do almoço, eu não tinha a grana do transporte. Eu tinha tudo para desistir naquele dia. Mas eu não desisti porque eu tinha uma motivação. Minha motivação era um dia poder voltar a fazer magistério, ser casadinha, ter filhinhos. Eu tinha esse sonho. Eu chegava a sonhar que eu ia tropeçar com alguém e esse alguém ia ser um príncipe encantado. Eu acredito que muitas mulheres sonham com isso.
E tudo que eu sonhava naquele momento não aconteceu. E aquele dia, ele só foi piorando, porque eu nunca tinha visto tantos idosos juntos. Eu nunca tinha chegado numa casa às 6 horas da manhã, numa casa de repouso. Era tanta fralda, era tanta gente, era tantas pessoas conversando. Eu tinha zero experiência, eu nunca tinha cuidado de ninguém. Eu nunca tinha cuidado de ninguém. Mas o que eu fiz? Eu não desisti. Eu não desisti, eu sempre achava, eu tava lá, sabe, essas otimistas, eu achava que ia melhorar. E aí alguém sorria para mim. E aí uma das auxiliares perguntou para mim: "Você tem luva?" Eu falei: "Não." Ela me deu um par de luva. Aí a moça da limpeza falou: "Não joga fora. É a única que você vai ter o dia inteiro." E aí, eu estava num banheiro cheio de fraldas sujas. Eu estava num ambiente totalmente estranho para mim. Eu lembro que eu me encolhia na intenção de não me sujar mesmo. Eu não entendia nada daquilo, eu não sabia como tudo aquilo funcionava. E aí, eu fui pegando o jeito. E aí, eu limpei todos os banheiros. E daí, eu forrei todas as camas. E um belo dia, eu tinha que dar banho. Foi um início do tipo tenebroso. Por quê? Porque eu tinha que pagar aluguel, gente. Eu tinha que pagar a compra do mês. Ah, mas por que você tá falando tudo isso pra gente agora? Porque eu quero te motivar. Eu quero falar pra você, não desista. Não desista. Se você cansou, se você chorou, agora para. Para, relaxa. E eu não tinha dinheiro para o transporte do dia seguinte, nem para a semana seguinte. Sabe o que eu fiz? A dona da casa de repouso, ela perguntou para mim: "E aí, vai voltar amanhã?" Eu falei: "Olha, eu até voltaria, mas eu não tenho o dinheiro do transporte." Ah, você pode escrever. Eu falei: "Eu até gostaria de voltar, mas eu não tenho o dinheiro do transporte." Sabe o que ela falou? Ela falou para mim: "Então você fica até mais tarde, você lava as roupas dos idosos e aí você vai ter o dinheiro do transporte." Nada naquele dia foi fácil. Eu cheguei em casa tarde da noite, eu cheguei exaurida, eu cheguei com a mente pesada, mas o que me motivava era: eu vou continuar, eu tenho um trabalho. Só isso que eu pensava, eu tenho um trabalho. Eu fiquei muito agradecida com o rapaz do ônibus que me deixou descer pela frente. E é isso que vocês têm que focar, vocês precisam focar em tudo de bom que acontece na vida de vocês. Porque eu focava nas coisas boas que estavam acontecendo na minha vida. O motorista do ônibus foi bacana pra caramba.
A moça que estava trabalhando comigo me deu um par de luvas. A proprietária da casa de repouso deixou eu fazer um serviço extra para eu ter o dinheiro do transporte do dia seguinte. Então, quer dizer, no final do dia, eu só pensava uma coisa: eu saí no lucro. Eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu pensava, eu saí no lucro. Eu falei, nossa, gente, tá vendo? Nem foi tão ruim assim. Eu saí no lucro. Eu aprendi. E depois que aqueles idosos estavam todos tinham tomado banho, eles olhavam para nós sorridentes. Era uma forma que eles tinham de retribuir o banho que ele recebeu, a fralda que nós trocamos. Sabe, a medicação que você dá no horário é empatia. Você precisa ter empatia ao cuidar dos pacientes idosos. Ter empatia é estar num momento, na posição deles. Eles não estão idosos simplesmente porque querem estar idosos. Eles não têm Alzheimer porque querem ter. Então, esse seu nível de empatia vai fazer com que você entregue cuidados melhores. E aí, você vai ser uma cuidadora de destaque, uma excelente cuidadora. Porque os idosos vão lembrar de você. Porque você tratou eles como pessoas. E era essa posição que eu tinha que ter. Então, aquele dia para mim foi um dia bacana. Eu me sentia bem no final daquele dia. Um dia terrível. Um dia onde eu estava exausta, exaurida. Mas eu estava bem. Eu percebi que todos os meus sonhos foram reconstruindo novamente. E quando amanheceu o dia, quando eu fui deitar, eu falei, ai, nunca mais eu volto lá. Nunca mais eu vou lá. Mas antes do meu celular tocar, naquela época não era bem celular. Sei lá o que era aquilo. Antes de tocar, eu já estava em pé, pronta para trabalhar, torcendo para pegar o mesmo motorista, para que eu pudesse agradecer e quem sabe ele deixasse eu descer pela frente novamente. Então, se você está achando que a sua vida é difícil, tem um monte de vidas difíceis por aí. Mas você ficar sentindo pena de você não é o caminho. O caminho é você olhar para frente, é você olhar o que eu posso fazer por mim hoje. Você fazendo algo por você hoje, lá na frente, a vida vai te retribuir. Pense coisas boas, faça coisas boas. E aí, no segundo dia de trabalho, eu já estava mais descolada. Eu era novata na casa de repouso, então tinha sim as dificuldades, né? Todo o trabalho mais difícil, ele era colocado para que eu fizesse, então eu fazia todo o trabalho mais difícil, afinal eu era novata e eu tinha duas opções, fazer ou desistir. Desistir significava pegar a minha bolsa e ir embora e não ter um sonho, não ter uma qualidade, não ter as contas pagas. Então, eu sempre resolvia ficar.
Então, você pode ter medo, porque medo eu tinha também e ainda tenho. Mas o medo, ele tem que te proteger, não te bloquear. Você tem que ter medo de magoar pessoas, de ser desonesto, desonesta. Esse medo você precisa ter. O medo de ferir um idoso com um comentário maldoso, medo de ser desonesta, de ser fria. Esse medo de ferir o direito do outro. Agora, o medo que te protege, você precisa ter. Qual era o meu medo que me protegia naquele momento? Medo de não ter onde morar, medo de não conseguir pagar o meu aluguel, pagar minhas contas. Era esse medo que eu tinha me protegia. E aí, lá na casa de repouso, eu fui aprendendo muitas coisas. Eu fui fazendo serviço extra para que eu pudesse ganhar mais e consegui. E aí eu descobri que eu tinha empatia, eu tinha boa vontade, mas me faltava algo chamado conhecimento. Eu não tinha conhecimento. Eu deduzia algumas coisas. Então, eu fui estudar. Eu fui fazer enfermagem, entender a patologia dos idosos. Aí eu fui entender como tudo isso funcionava. Aí eu fui estudar, eu fui fazer um curso de cuidadora de idosos para entender o que eu tinha que fazer, como eu tinha que cuidar. Ai, Alzheimer, quais cuidados precisa ter? Ah, é Parkinson, quais cuidados precisa ter? Eu não podia jamais ter dó de mim. Ah, Karina, você é coitadinha. Ai, Karina, sua mãe não te apoiava. Ai, Karina. Não. Eu tinha que fazer alguma coisa. Vocês entendem que vocês têm que fazer alguma coisa por vocês? E no final dessa live, eu não vou te vender um curso. Eu não vou te vender um curso. No final da live, eu não vou te vender nada. Eu quero motivar você para que você faça o melhor para você. Faça o melhor para os outros. Eu quero contar a minha história para vocês, para que vocês pensem, puxa, tem saída. Porque sim, tem saída. Tem saída. Presta atenção, tem saída. Tem trabalho para todo mundo. Mas você precisa trabalhar assim, ó. Não é assim, ai, aqui na nossa empresa, eu sempre observo. A pessoa liga para nós, manda o WhatsApp, chorando as pitangas. E aí, você dá um plantão para ela. Ó, plantão assim, assim, assim. Ela não quer. Porque ela quer uma vida fácil. E vida fácil não tem. Meu filho fala isso para mim. Mãe, não existe almoço grátis. E eu posso falar isso para vocês. Não existe almoço grátis. Ah, mas é para deixar você triste? Não, é para falar para você, acorda. Acorda, amada. Acorda. E aí, voltando, né? Eu fui crescendo na casa de repouso porque eu tinha empatia pelas pessoas, eu tinha paciência. Quantas vezes eu engoli em seco
Quantas vezes eu engoli seco? Tipo, uma resposta mal criada, eu respirava fundo. Tô falando das companheiras de trabalho. Sabe? Ah, tem que trocar seu João. Ah, manda a Karina trocar. Ah, sabe aquele trabalho mais difícil? Elas mandavam para mim, eu ia fazer, porque eu precisava entender como tudo aquilo funcionava. Eu precisava aprender. Então, o que eu aprendia no curso, eu aplicava. Eu aprendia no curso, eu aplicava. E aí, a proprietária da casa, ela foi gostando de mim. Ela gostava de mim. Por quê? Eu trazia benefícios para ela, para o comércio dela, só que era uma via, havia uma troca. Eu trazia benefícios para ela e ela trazia benefícios para mim. Ela pagava o meu salário corretamente. Ela me dava emprego corretamente. Então era uma troca. Eu precisava dela e ela precisava de mim. Acabou. O que tem de errado? Eu agradecia por ter aquele local onde eu estava sempre trabalhando, estava sempre melhorando. Joia, tudo certo. Olha como funcionava bem. Então é isso. E aí? As coisas podem piorar. E aí eu fiquei sem ter aonde morar. Porque o aluguel aumentou demais, não tinha como. E aí, vocês lembram lá no começo que eu falei que eu era uma moça sonhadora? Que eu sonhava muito? Pois é. E aí, eu tive um bom sonho. Eu pensei, gente, eu posso ter uma casa de repouso para mim. Eu vou ter que procurar uma casa para alugar. E se eu... Olha o sonho, gente, presta atenção. E se eu alugar uma casa um pouquinho maior? E aí eu durmo num cantinho e eu abro a casa para outros idosos morarem. Olha o sonho. É um sonho sendo realizado. Então, olha, eu estava praticamente sem ter onde morar e literalmente eu fiz daquela dúzia de limão uma limonada. Eu pensei, bom, eu tenho que procurar uma casa para alugar. Tá bom, vou procurar uma casa para alugar. Ah, eu posso procurar uma casa um teco maior, um pouco maior. E aí eu posso ter idosos morando comigo e eu vou ganhar dinheiro cuidando dos idosos. E aí foi isso que eu fiz. Eu aluguei uma casa maior, bem maior. E como que você alugou uma casa bem maior? Vocês podem estar me perguntando, mas como assim uma casa bem maior? O que eu fiz? Eu consegui, nesse tempo todo trabalhando, eu tinha o meu salário, eu limpava a casa de repouso, eu fazia plantões noturnos, quando qualquer pessoa faltava, eu ficava no lugar daquela pessoa que faltava. Então eu fiz ali uma reserva. Posso falar para vocês de quanto? Eu tinha o quê? 10 mil reais. Era o que eu tinha. Mas eu tinha o principal. Eu tinha vontade. Aqueles 10 mil fazia muita diferença, não. A minha vontade fazia a diferença. Por quê?
porque quando alguém falava que era difícil, a minha vontade falava, não, é fácil. Ah, é só essa... É fácil. Então, muitas vezes você tá aí se queixando, reclamando da sua situação. Se você tem vontade, tem ânimo, tem disposição, é esse o momento. Você tem que tirar essa vontade para fora, você tem que construir a sua vida, entendeu? Eu já tinha empatia, tinha conhecimento, conhecia todos os trâmites, todas as necessidades que se precisava para ter uma casa, né? Uma residência. Continuei trabalhando como cuidadora, porque trabalhar como cuidadora sempre foi muito rentável. E eu não posso trabalhar de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite. Olha, o final de semana, Réveillon, que Réveillon, eu estava trabalhando. Isso fez com que eu tivesse uma reserva para ter o meu negócio, cuidando de idosos. Essa é a minha história, é uma história que eu tenho muito orgulho, muita necessidade. Você entende? No meio do caminho, eu fui mãe solo. Eu tinha que sustentar o meu filho. Entende? Eu queria dar para o meu filho tudo aquilo que eu não pude ter, como mãe solo, cuidadora, cuidando de idosos. E aí, o João Pedro sempre teve tudo que um menino dito, riquinho, sempre ele teve. Com a minha profissão, cuidando de idosos e empreendendo pelo meio do caminho. Teve assistência médica, escola particular, aquela escola que eu sonhava estudar, aquela escola que eu sonhava ir lá dar aula, foi na escola que ele estudou. E ele não estudou só um tequinho, não. Ele estudou lá do começo ao fim. E eu cuidando de idosos. E eu fazendo, sabe o quê? Trocando fraldas. Ai, que delícia! E eu entregando o meu melhor. Entregando o meu melhor, cuidando de idosos. Tendo empatia com a família. Quando você chegar na casa de uma família, quando você for cuidar de um idoso, não chegue lá querendo trocar todo o sistema da casa. Não, você tem que chegar lá com a humildade de estar entendendo o que o idoso precisa, qual o horário da medicação. A medicação está aqui na prescrição médica. Entendeu? Você tendo esse comportamento, você agrega valor no seu serviço. E sempre foi isso, sempre isso que eu fiz e que eu faço hoje e que nós fazemos hoje na nossa empresa. A gente agrega valor. Olha, a paciente, Dona Maria, precisa ir a uma consulta. Você, como cuidadora, você vai lá e acompanha a Dona Maria na consulta. Era isso que eu fazia. Eu agregava valor. Então, eu tinha empatia, eu tinha conhecimento, eu era uma pessoa confiável. Esses são os 3 pilares
para você se tornar uma cuidadora de idosos bem remunerada. Empatia, conhecimento, ser confiável. Essas 3 qualidades vai fazer a diferença no seu trabalho. A família vai confiar em você. É isso que me faz forte. Quando uma família chegar para você e falar: minha mãe tem Alzheimer, você nunca ouviu falar? Seja sincera. Não entendo de Alzheimer. Olha, eu não entendo, mas eu vou seguir todas as recomendações e vou estudar o assunto. É assim, é esses degraus que você tem que subir um a um. Há 23 anos atrás, eu realmente não tinha dinheiro para pagar o ônibus, eu não tinha dinheiro para almoçar. Ai, obrigada. Então, há 23 anos não tinha dinheiro nem para pegar o transporte, nem para almoçar. Vocês lembram que o ônibus era aquele ticket de papel, né? Era o passe de ônibus. Eu não tinha. Eu tinha a opção de voltar para casa e chorar. E eu tinha a opção de enfrentar. Então, enfrente os seus obstáculos. Olha só. Hoje eu sou uma pessoa independente. Eu sou uma pessoa que puxa a vida. Boa noite. Eu sou uma pessoa assim, tipo, mega feliz. Eu sou animada. Eu gosto de viver. Eu amo viver. Parabéns! 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 Ó, aluna nossa aí falando com a gente. Isso é muito legal. Aluna nossa com a gente. É isso. É isso. Quem um dia ia falar que a tia Cá ia estar aqui com vocês, amadas? Quem ia falar isso? E agora, tá quase no finalzinho da live. Eu posso contar para vocês que há uns 3 anos atrás eu tive um diagnóstico ruim. Algumas pessoas sabem, outras não. Eu tive um diagnóstico que não foi nada bom, né? Vocês sabem que eu corro, né? A grande maioria que me conhece aqui sabem que eu amo correr. Eu corro na rua. Um belo dia, eu fui correr aqui na avenida onde eu sempre corro e eu colocava o pé no chão, eu me sentia eletrizada, eu me sentia, parecia que tinha choque pelo meu corpo todo. E eu fiquei muito abalada aquele dia e eu não consegui correr, e aí eu vim para casa e de repente eu estava mancando e de repente eu não conseguia firmar meu pé no chão. Eu lembrava da forma que eu cuido dos idosos, né? Quando algum idoso não consegue andar, eu falo: vem, você consegue. Olha só, eu tô te segurando. Eu sempre olho no olho do idoso e falo: vem, você consegue. Eu sou forte, eu te seguro. Não tenha medo, eu te seguro. E aí eu ficava tentando falar isso pra mim. Vamos, Karina, você é forte, você consegue. E aí passou alguns dias e de repente eu não tava andando mais.
Gente, eu não tava andando mais. E aí nós fomos pro hospital, tivemos problemas sérios e aí chamou-se o neurologista. Aí a médica neuro falou assim: uma coluna dura 40 anos, né? Eu já tenho 45. Na época eu tinha 43. Mas nós vamos internar a senhora, porque do jeito que tá, não dá para você ficar em casa, né? Eu já estava andando de cadeira de rodas. E aí eu fiquei pensando, bom, já pensou se um paciente meu me vê na cadeira de roda, vai falar, agora nós vamos cuidar de você. E aí aquele dia eu internei, eu lembro que foi à noite, eu internei e passei 1, 2, 3, 4, uma semana, 2 semanas internada, fazendo muitos exames. E eu ainda não voltei a andar e tava muito... E eu fiquei um tanto quanto desesperada. E alguns idosos me mandavam vídeo falando, ai, como você tá, não sei o quê. E aí o médico fazia ressonância quase todo dia. Aí um dia ele tirou líquor da medula. E aí um dia pede outro exame e vem médico para isso, médico para aquilo. Nisso passou 20 dias. Eu falei assim, olha doutor, eu vou embora porque eu preciso cuidar da minha equipe. Eu tenho uma equipe de cuidadoras, né? E eu dou aulas para as cuidadoras, eu não posso ficar aqui não, viu? Ele falou, não, você ainda não tem alta. E aí começou uma medicação que eu achei muito estranha. Era na bomba, eu falava, gente, na bomba de infusão e tal. Aí se falou assim, e você está recebendo pulsoterapia. Eu falei, gente, pulsoterapia, o que eu tô acontecendo? E aí passou, eu fiz, aí eu voltei a andar. Comecei a ficar mais equilibradinha, mais em pezinha. E aí no final, gente, o meu mundo caiu novamente. Aí o médico falou, olha, você tem esclerose múltipla. Eu falei, o quê? E foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Chorei. Aí depois de mais de 30 dias de internação eu recebi alta. Aí chorei mais 2 tanto, e chorei de novo, e chorei, e fui chorando, e chorei. E aí, o médico falou, bom, o que você tem para fazer? Na verdade, eu perguntei pro médico, falei, doutor, e agora? Como vai ser? Eu posso correr? Ele falou, bom, correr você pode. Enquanto você estiver bem, você pode fazer tudo o que você quiser. Aí chorei mais um tempo e aí eu pensei, gente, eu tenho que viver minha vida. Eu tenho meu filho, eu tenho a empresa, eu tenho minhas alunas. E aí eu fui vivendo minha vida e se passaram 3 anos, não aconteceu nenhum outro surto, ainda bem. Eu faço tratamento, tomo a medicação, tem dia que eu estou mais cansada. Voltei a correr, né? Hoje mesmo eu estava treinando, eu percebi que eu corro menos. Não, que eu corro lento, mas eu corro. 7 minutos por quilômetro, quem entende de corrida vai saber o que é isso, né? Eu queria correr 6 minutos por quilômetro, mas gente, esse é assunto para uma outra live. Mas é isso que eu tô falando para vocês. Problema sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. Agora, a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu vou fazer com esse problema? Eu tenho uma conta para pagar, o que eu vou fazer para pagar essa conta?
É conta de luz? É conta de água? O que que eu posso fazer por mim hoje para pagar essa conta? Não adianta ficar tentando achar uma solução, um atalho, porque não existe solução, não existe assim um atalho fácil, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Mas fora isso, e sempre que você encontrar algo muito fácil, tenha o hábito de desconfiar. Desconfie de algo que é muito fácil. Eu passei 1 ano cuidando de idosos com pessoas que não facilitavam a minha vida em nada. Mas isso me sustentava, isso me, sabe, o sorriso dos idosos, a gratidão que eles sentiam. Hoje eu tenho o meu próprio automóvel, mas eu vim de uma fase lá atrás que eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Hoje eu posso escolher o carro que eu quero ter. Muito brevemente eu vou morar no meu apartamento. A gente está em fase de decoração. Então, isso tudo foi porque eu não senti dó de mim. Eu tinha, olha, tudo isso começou numa manhã muito fria. Numa manhã fria. Que eu tinha que ir trabalhar. Ou eu pagava o ônibus, ou eu almoçava. Não tenha dó de você, sabe? Ai, eu não vou, vai ser difícil. Ai, que não sei o quê. Ai, eu não sei trocar fralda. Sabe sim. Sabe sim. Sabe trocar fralda sim. Pega o remédio lá do idoso. Ah, tem que dar 9 horas da manhã? Dê às 9 horas da manhã. Sabe essa história de que o universo vai conspirar ao seu favor? É verdade. Se você faz algo bom, você recebe algo melhor ainda. Mas sabe o que faz as pessoas desistir? Porque as pessoas fazem algo bom hoje e já quer receber amanhã. Não, você faz algo bom hoje, você planta hoje e você vai receber mais para frente. Pensa só quando você planta uma plantinha. Você vai lá, coloca a sementinha. Você não tem que molhar ela todo dia? Não tem que pôr ela no sol? Ah, tá muito quente o sol, tira ela. É disso, eu quero que você entenda isso. As coisas não são assim imediato. Ah, eu fui lá, dei banho no seu João e agora já tá tudo certo. Não. Você tem que fazer as coisas primeiro de livre e espontânea vontade, sem querer receber nada em troca. E depois as coisas vêm. Entende? Todas as manhãs naquela casa de repouso, as meninas ao redor não olhavam para mim. Por quê? Sei lá por quê. Mas eu não senti dó de mim. E elas perceberam que eu não tinha dó de mim. E eu não tinha rancor. Eu conversava com elas. Elas largavam a fralda pelo meio do caminho, eu pegava. Porque é horrível quando você fala assim, ah, não fui eu, deixa lá. Não, você tem que pensar em forma de comunidade. Ah, eu vou tirar. Não fui eu que deixei, mas eu vou tirar.
Isso é uma coisa que eu já fazia tão automático. E aí, tudo à volta. E de repente, todo mundo falava comigo. Ai, eu fiz um bolo, eu trouxe pra você. Ai, eu gostava. Ai, não sei o quê. Mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Você tem que dar o primeiro passo. O primeiro sorriso, quem dá é você. Você dá o primeiro sorriso. Você causa a boa impressão. Sorria, sorria de manhã. Isso eu tenho que afirmar para vocês. Eu sempre fui muito bem-humorada, muito animada. Então, assim, todos os dias que eu levanto sozinha, que eu tomo banho sozinha, eu comemoro. Todos os dias que eu corro sozinha, eu comemoro. Que eu ando sozinha, que eu me penteio, que eu tomo banho, eu comemoro. Eu comemoro porque ter um diagnóstico de esclerose múltipla não é fácil. Então eu comemoro tudo. Quando eu saio com o Caio, meu sobrinho, vocês vêm aqui, eu comemoro. Quando eu como o que eu quero, eu comemoro. Porque eu já passei necessidade. Eu já passei necessidade. Então eu comemoro. Gratidão. Gratidão. Tenham gratidão. Eu sou muito animada, muito feliz por ter 19 mil seguidores. Então eu falo para você, não tenha dó de você. Vamos combinar? Faça algo bom por você hoje. Não tenha dó de você. E é isso, gente. Eu queria contar um pouquinho da minha vida para vocês, né? Eu espero ter contribuído, tá bom? É algo maravilhoso. Eu vou falar aqui novamente para vocês. Revejam a live. Meu nome é Karina. Eu sou da empresa Aliança Cuidadores. Meu nome é Karina, eu sou da empresa Aliança Cuidadores. Eu controlo a empresa, controlo a empresa. Eu faço toda a coordenação da empresa, faço a coordenação do curso também, né? Então, a gente trabalha nessa área, por quê? Porque nós atendemos lá no curso mulheres que por algum motivo estão desanimadas, entende? Então, por isso que nós trabalhamos nessa parte do curso. Nós incentivamos as pessoas a estudar, por quê? Cuidadoras de idosos têm um potencial muito grande. Cuidadoras de idosos, até mesmo cuidadoras que estão começando agora, elas têm um faturamento médio de R$ 4.000 por mês, né? R$ 4.000 por mês não ia te ajudar bastante? Não ia te ajudar a pagar as contas, a pagar a perua das crianças, pagar água e luz, aluguel, tudo isso que eu sei que você tem para pagar, porque eu também do lado de cá também tenho. Então é dessa profissão maravilhosa que eu estou falando, dessa profissão bem remunerada, uma profissão que você vai fazer os seus horários. Olha, eu não posso trabalhar durante o dia. Você vai trabalhar à noite. Você vai trabalhar nos finais de semana. Ah, eu só quero trabalhar durante a semana. Foi dessa forma que eu construí um capital para começar o meu próprio negócio. Foi dessa forma, cuidando de idosos.
Foi dessa forma que eu construí o meu capital. Iniciei a minha empresa. Por quê? Existem muitos plantões avulsos. Você pode trabalhar na residência do idoso. Você pode fazer atendimento hospitalar. E olha, nós temos algo excelente ao nosso favor, porque quando um paciente idoso interna no Brasil, esse paciente é obrigatório acompanhante. E os filhos são muito ocupados, trabalham muito, têm suas famílias, não podem ficar no hospital acompanhando o idoso. Então, o filho vai procurar uma cuidadora dedicada, uma cuidadora atenciosa. Um plantão no hospital, vamos lá, vamos fazer conta aqui. A tia Cá não é muito bem de conta, mas vamos fazer conta, amadas. Um plantão no hospital, você vai receber em torno de R$280. Um plantão noturno de 12 horas. Aí você vai somando. Quanto que não fica bom essa matemática? Se você trabalhar cada 15 dias, vamos lá, trabalhar cada 15, não, você trabalhar 15 dias no mês, se você trabalhar 15 dias no mês, você pode receber em torno de R$2.500. Trabalhando 15 dias no mês, dia sim, dia não, conforme a sua agenda. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Você percebe? Você consegue começar na sua cabecinha, começar a fazer contas, fazer cálculos? Olha só! E dependendo do diagnóstico do paciente, você consegue trabalhar 15 dias no mês e faturar em torno de R$3.200, R$3.300. Olha que maravilha! Por esse motivo, eu não quero você chorando. Eu não quero você desanimada. Eu tenho um filho. Com quem vai ficar meu filho para eu trabalhar? Você faz o seu esquema de horário. Você pode trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. Olha que profissão maravilhosa que nós encontramos, onde nós podemos adequar os nossos horários, a nossa agenda, e podemos adequar o quanto eu quero ganhar, o quanto eu preciso ganhar. Bom, eu quero ganhar X, eu vou trabalhar um pouco mais. Para mim, a média tá bom. Olha só, isso é fora da curva, né? E isso nós estamos falando que você não precisa ter um curso universitário. Ah, mas nós temos enfermeiras como cuidadoras de idosos e elas são muito bem-vindas, são maravilhosas. É uma profissão totalmente democrática. O nosso país, né? O Brasil é um país que está envelhecendo, né? É um país que está envelhecendo. E um país onde hoje em dia os adultos têm poucos filhos ou não têm filhos. Eu tô falando assim para vocês, para que vocês entendam. Não vou falar de dados demográficos, nada disso. Então, olha só, nosso país é um país que está envelhecendo e as pessoas adultas, elas ou têm filhos únicos ou não estão tendo filhos.
por conta disso, os idosos precisam de cuidados. E é um país onde as pessoas elas estão cuidando melhor da sua saúde. Elas estão praticando exercício físico e por conta disso estão vivendo mais. E quando chega uma certa idade, precisam de companhia e de cuidados. E aí, tá lá você disponível. De repente, aí, olha, são tantas variáveis que a gente ficaria aqui a noite inteira. Nós podemos ficar aqui falando sobre essa profissão. Por exemplo, nós temos cuidadoras que só viajam com os pacientes. É um perfil de paciente que precisa de companhia. Por exemplo, o idoso tá lá, belo e formoso, né? Tem uma vida financeira tranquila, ele quer viajar. Vou dar um exemplo aqui. Quer ir lá para Noronha, quer passear em Noronha e precisa de companhia. E aí? Fecha com a cuidadora, fecha um pacote de viagem. Aí você vai com o idoso acompanhar ele, realmente acompanhar. Aí vai com tudo pago e ainda recebe por isso. Uma semana de viagem você ganha lá os seus 6 mil reais e ainda com tudo pago para acompanhar o idoso. Tem milhares de famílias que nos solicitam isso, que solicitam e cuidadoras que vêm para mim e falam: Karina, como que eu faço? A família tal tá me pedindo para viajar junto, vai. Passa Réveillon, passa Natal e volta. É sazonal? Depende. As pessoas idosas viajam em qualquer época do ano. Em qualquer época do ano. Por quê? Porque 99% deles estão aposentados. Olha só, olha, é um leque tão maravilhoso, mas para tudo isso você precisa ter empatia, conhecimento e ser confiável, tá? É nesse método que você cresce. É nesse método que você cresce. Eu acredito que eu falei tudo e espero que vocês tenham uma noite linda, maravilhosa, que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no Insta, né? Aproveitar que a gente ainda tá aqui, vamos lá. Live toda terça e toda quinta às 20 horas. Live toda terça e toda quinta às 20 horas. Quando eu abrir lá a caixinha de pergunta, vocês podem colocar o que vocês desejam que a gente converse por aqui. Eu espero ter deixado o incentivo, que você não sinta dó de você, que você não tenha medo de começar e comece. Não espere segunda-feira para começar, comece hoje. Como que eu vou começar hoje à noite? Faça anotação. Anote. Hoje eu vou mudar a minha vida. Comece hoje, tá bom? Minhas amadas, meus amados, um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente se vê, tá bom? Quinta-feira nós estamos por aqui. Olha, a minha equipe
só está preparando coisas legais, posts legais para vocês crescerem, tá bom? Até muito breve.